Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live, que tem um montão de informação legal hoje para vocês. Eu vou dar um tempo pro pessoal ir entrando. Quem quiser pegar uma aguinha rapidinho, né? Ou pegar um papelzinho e ir anotando, fiquem à vontade. Sejam muitíssimo bem-vindos, todos. Boa noite. E aí, pessoal, estão animados com o tema de hoje? O que vocês acham que significa esse tema de hoje? Vamos bater um bate-papo aqui rapidinho, enquanto dá tempo do pessoal ir entrando, porque esse assunto ele é importante desde o comecinho. Então, quem pegar no meio já não vai entender muito. O que vocês acham que a gente vai fazer hoje? O que vocês acham que a gente vai falar hoje, pessoal? Sobre o que vocês acham que é esse tema? Arrisquem-se a falar aí. O tema é como energias e consciências extrafísicas influenciam diretamente as nossas vidas. Pessoal, tá tudo em ordem, só me deu um retorno de ok, o som tá ok, vocês estão conseguindo me ouvir, porque às vezes o pessoal tá meio quietinho aí, eu não sei se eu posso começar, se eu não posso começar. Me falem, por favor. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, então tá bom. Então tá certo, então. Tá bom. Bom, então eu vou começar, tá certo, pessoal? Hoje, numa bela sexta-feira 13, vamos falar de espiritualidade. Quem aí gosta de falar sobre espiritualidade? Eu acredito que ninguém que tá aqui hoje, né, junto comigo está por acaso, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre espiritualidade e vamos entrar neste tema, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. O tema é como energias e consciências extrafísicas influenciam diretamente em nossas vidas. Bom, eu já vou começar com vocês já falando sobre uma questão que é tabu em nossa sociedade, que é a questão da morte. Exatamente, é uma questão que é de difícil diálogo, a gente muitas vezes não entra em contato, então, para não perder esse meu jeito, Carol, de ser, de sempre estar ali fora da curva, né? Eu não gosto de se encaixar aí dentro dos padrões, eu já vou começar falando sobre esse tabu, que é a questão da morte. E dizendo que a morte, pessoal, ela não existe. Para eu começar a falar sobre esse tema com vocês, eu preciso trazer e introduzir essa ideia. Então, para nós que somos espiritualistas, nós acreditamos que a morte, ela não existe.
E eu quero deixar bem claro para vocês que em momento nenhum eu vou estar falando de religião, porque a espiritualidade ela difere de religião. Nós espiritualistas, a espiritualidade ela acredita que nós somos uma consciência, exatamente, uma consciência infinita. Portanto, essa consciência ela não morre, certo? Então a gente começa com essa ideia de que a morte não existe. Dentro da nossa sociedade ocidental, aqui onde nós somos criados, nós fomos programados e nós fomos condicionados a acreditar mais na materialidade, ou seja, no materialismo. O que isso significa? Significa que eu acredito naquilo que eu posso ver, que eu posso enxergar, que eu posso tocar, algo mais concreto. Todos nós somos programados para acreditar nisso. Mas lá na sociedade, né, dentro das filosofias orientais, há mais de 5 anos já são ensinados, né, conhecimentos e aprendizados que nos trazem totalmente o contrário, que nós não somos somente isso, essa materialidade, esse corpo mais denso que nós estamos acostumados a ver, certo? Então eles também, dentro dessa filosofia mais oriental, dentro dessa visão mais oriental, eles acreditam que nós somos o quê? Nós somos vários corpos, ou seja, nós temos o nosso corpo físico, que é isso aqui, essa roupagem mais densa, mais pesada, que é o que nós conseguimos de fato ver, que é o que nós conseguimos de fato enxergar. Mas nós somos outros vários corpos, como por exemplo, nós temos o corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo búdico, o nosso corpo espiritual, enfim. O que isso significa? Significa que nós temos outros variados corpos que a nossa visão física não consegue captar, porque está numa frequência, se encontra numa frequência diferente da nossa, e portanto, nós somos formados desses vários outros corpos que formam o todo, que formam a gente, né? Bom, algumas linhas acreditam que são 7 corpos, outras acreditam que são mais corpos, enfim. Mas o que eu quero dizer é que esses corpos também eles são conhecidos como o nosso campo eletromagnético, né? Então, o que isso significa? Que nós temos o nosso corpo físico e outros corpos mais sutis que nós não conseguimos enxergar com nossos olhos físicos, mas não é porque nós não conseguimos enxergar que eles não existem. Fazendo com que se forme o nosso campo eletromagnético, que é energia. Então, isso significa que nós somos energia. Tá aí, pessoal, a medicina tradicional chinesa, que já trabalha com essa parte dos nossos corpos mais sutis. Enquanto a medicina normal, se assim a gente pode dizer, a nossa medicina que trabalha somente com o nosso corpo físico, com a cura ali das doenças, a medicina tradicional chinesa, que é mais essa parte dessa filosofia oriental, aonde ela vai atuar? Nos nossos corpos sutis. Tanto que ela vai trabalhar nos nossos meridianos e nos nossos chakras, que são os nossos centros energéticos. Por quê? Porque ela já entende que você atuando nesse corpo mais sutil, isso vai refletir no corpo físico. Tá aí, por exemplo, as terapias holísticas que estão crescendo cada vez mais, trazendo essa ideia. Então, as terapias holísticas consideram o ser humano como um todo holístico, né? Ele é feito de várias outras partes que não só o físico. Então, considera o nosso mental, considera o nosso espiritual, o nosso energético, o nosso emocional. E assim, entendendo que nós somos formados de todas essas partes que mesmo a gente não visualizando, não significa, pessoal, que não exista, tá certo? Então, nós não somos somente esse corpo físico, nós temos outros variados corpos
que formam a gente também, ok? Então, nós podemos aqui na matéria perder este corpo físico. Somente este corpo físico aqui que vocês estão vendo. Mas os outros corpos, eles vivem. Exatamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, começou a me dar uma coisa aqui, pelo amor de Deus, né? Mas só um exemplo. E me dá um piripaque de repente. Eu, morri do meu corpo físico. Ou seja, esta roupagem aqui, ela morre. Mas eu, Carol, eu continuo Vivinha da Silva em uma outra frequência que o nosso globo ocular, a nossa visão, ela não consegue captar justamente porque ela é feita aqui nessa densidade com esse corpo mais denso, né? Então a maior parte das pessoas não vai conseguir visualizar essa matéria mais sutil, mas não significa que não exista. Eu continuo da mesma forma, com uma cópia fiel, exatamente, com o meu rosto, com o meu corpo, do jeitinho que eu estou aqui, uma cópia fiel, mas numa frequência mais sutil, mas eu ainda existo. Certo, pessoal? Eu espero que vocês possam estar entendendo aí que esse assunto é um pouco complexo, mas é de uma baita contribuição para todos nós, ok? Eu costumo chamar, olha só, quando a gente perde o nosso corpo físico, assim como nós somos pessoas aqui, quando a gente perde essa parte mais densa aqui, essa roupagem, eu costumo chamar também que a gente continua como pessoas, vai? Eu não gosto de complicar porque algumas religiões, alguns dogmas vão utilizar outras terminologias que vão muitas vezes complicar, confundir e até assustar vocês. Então, para mim, nós somos pessoas ainda do mesmo jeitinho, mas numa outra frequência, certo? Vibrando um pouco mais sutilmente, mas continuamos da mesma forma. Então, algumas pessoas vão utilizar, né? Então, é espírito, é uma alma, é assombração, é o encosto, é o inimigo, é qualquer coisa desse tipo, né? Onde as pessoas vão trazer, né, esse conceito, essa ideia que eu tô trazendo para vocês. Mas, de fato, para mim, eu vou utilizar o termo aqui como pessoas que não estão mais no corpo físico, porque continuam pessoas do mesmo jeito, só não estão mais no corpo físico, mas vivem nesses outros corpos que vocês estudando, vocês compreendem que faz sentido, certo? Então, são apenas pessoas iguaizinhas a nós, sem um corpo físico, em um corpo mais sutil, vibrando numa frequência, né, onde os nossos olhos físicos não conseguem captar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui para ver se fica um pouco mais claro, pessoal. Então vamos pegar a água, né? A água. Nós sabemos que a água, ela pode estar em vários estados, certo? Então, ora a água pode estar no estado sólido, ora ela pode estar no estado líquido, ora ela pode estar no estado gasoso, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Então, eu tô lá lavando as minhas mãos em água corrente, a água está em estado líquido, certo? Mas de repente eu quero fazer um suco bem gostoso de limão e eu quero colocar bastante gelo nele. Eu vou lá, pego essa água e congelo. Ela mudou de estado. Ou senão eu quero fazer um chazinho bem gostosinho para me acalmar, para me ajudar a relaxar antes de eu dormir. Eu vou lá e ligo essa água e ela entra em estado de fervura e ebulição. Ou seja, ela começa a... me fugiu a palavra. Enfim, evaporar. Isso, ela começa a evaporar, pessoal. O que acontece? Faz de conta que nós estamos aqui, nós somos a água em estado sólido. Quando ela fica o gelo, você consegue pegar, né? Ela fica durinha. Digamos que o nosso corpo físico, enquanto nós estamos nessa vida aqui, na materialidade, nós somos o gelo. Mas de repente, pessoal,
Quando a gente perde essa roupagem, né? O que acontece? Faz de conta que a gente passa para esse estado gasoso, onde a gente evapora, mas a gente não deixa de viver. É a mesma coisa com a chuva, a água da chuva. Quando ela cai, né? Ela cai ali líquida e daqui a um tempo ela evapora ali do chão. Aonde essa água foi? Ela fica ali nas nuvens e tal, para cair de novo. Mas para onde ela foi? Certo? O que eu quero dizer para vocês? Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta, pessoal? A água sumiu? A água desapareceu em algum momento? A água deixou de existir? Não. Assim como nós não deixamos de existir também. Nós só mudamos de frequências, certo? Nós mudamos de frequências. Nós mudamos de estação, que eu costumo dizer para vocês. Certo? Então, nós continuamos da mesma forma, só numa frequência mais sutil. Continuemos, então. Então, quando essas pessoas, certo? Essas pessoas que não têm mais essa roupagem, né? E continuam, na verdade, em um outro plano, essas pessoas perdem o corpo físico. Mas não significa que essas pessoas mudaram. Então, assim, Carol, então o que acontece? Né? De repente eu perdi o meu corpo físico. Aqui, nesse momento, morri do meu corpo físico, porque eu continuo. Lembra, gente? Só passei para outro estado, né? Mas eu continuo. E o que acontece? Eu iluminei, Carol, eu mudei. O que vai acontecer comigo? Vai acontecer, pessoal, que eu continuo da mesma forma que eu estava aqui no meu corpo físico. Isso é muitíssimo importante de vocês compreenderem. Então, eu continuo da mesma forma, do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com a mesma moral, com as mesmas emoções, com os mesmos sentimentos. Olhem só. Ou seja, não modifica absolutamente nada. Eu continuo com as minhas características, com as minhas vontades, com as minhas emoções, com a minha moral, com o meu caráter, do mesmo jeitinho, nessa frequência mais sutil, certo? Nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, aqui. Nós aqui, né, enfim, nós podemos escolher o que quer que nós queiramos, mas nós somos prisioneiros das nossas consequências. Ok, do outro lado, né, que eu digo que é essa frequência mais sutil, nesse outro plano, eu também posso escolher, eu continuo da mesma forma, do mesmo jeito. Gente, não muda nada, eu continuo do mesmo jeitinho. Então eu também posso escolher, da mesma forma que eu escolhi aqui, eu posso escolher também, depois de perder o corpo físico. Então assim, olha, eu posso escolher ser resgatado por uma espiritualidade maior, de luz. Eu posso escolher ser encaminhada para um tratamento espiritual. Eu posso ir para hospitais, para escola. Eu posso continuar minha programação para minha evolução. Como eu também posso querer, por conta do meu grau consciencial, continuar por aqui neste plano. Eu falo, não quero ir, eu quero ficar e eu vou ficar por aqui. Ok, você pode ficar, porque lembra que a gente tem o livre-arbítrio, a gente escolhe. A gente não é obrigada a nada, ninguém vai impor nada pra vocês, certo? Vai chegar um determinado momento que a gente vai expandir, a gente vai perceber, né? A espiritualidade maior, ela vai tentar de alguma forma resgatar a gente, mas tudo é uma escolha nossa. Então nós podemos escolher o que nós queremos, né? Tanto aqui quanto depois que a gente perde esta roupagem mais densa. Alguns escolhem ficar aqui. Por que alguns escolhem? Algumas pessoas, essas consciências, escolhem ficar por aqui. Muitas vezes porque são presos ainda a essa materialidade tão densa, que é o quê? Os vícios, droga, álcool, sexo, dinheiro, as emoções mais egóicas, como raiva, ciúmes, a maledicência, a inveja, a maldade.
Então, muitas vezes, se eu não tenho essa expansão consciencial, se eu não escolho entrar em contato como vocês agora neste momento estão fazendo, estão escolhendo entrar em contato com isso. E vocês podem acreditar ou não, né? As verdades são várias e cada um acredita naquilo que faz bem para cada um, né? Mas o fato é que se vocês não tiverem essa expansão, forem muito materialistas, muito ligados ao ego, aquela coisa da gente não se melhorar, de a gente não ter o desenvolvimento no autoconhecimento, de a gente não se lapidar, nós acabamos sim ficando mais presos a essa materialidade. Então, muitas vezes, pela falta deste grau consciencial, nós vamos permanecer presos aqui por sintonia a essa densidade, por sintonia, a afinidade a essa frequência aqui. Então, a gente não consegue ir, certo? Como existem pessoas boas aqui, né? Se a gente for ver, existem muitas pessoas boas que fazem o bem, que auxiliam, né, que ajudam, que se ajudam, que ajudam o próximo. Existe muita maldade também. A gente vive num mundo de dualidade, né? Porque é necessário para nossa evolução. Então a gente tem pessoas boas hoje no mundo em que a gente vive e nós temos pessoas más. O que eu quero dizer com isso, né? Que se eu fui uma pessoa muito má aqui quando eu tava nessa vida, nesse corpo mais denso, quando eu mudo pra lá, eu vou continuar do mesmo jeitinho, gente. Não vou mudar absolutamente nada, certo? Então, se eu era uma pessoa assim, ó, eu adorava uma briga, rapaz do céu, não via a hora de chegar alguém ali pra eu falar alguma coisa, pra plantar uma sementinha ali de conflito, de discórdia. Eu infernizava a vida de todo mundo. Um exemplo, tá, pessoal? Vocês acham realmente que eu perdendo o meu corpo físico isso vai acabar? Não, não vai acabar. Então, o que vai acontecer se eu continuo do mesmo jeitinho, Carol, né? Como eu não tenho mais esse físico, esse material, o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar de pessoas que ainda estão neste corpo físico, certo? E eu vou influenciá-las. Exatamente, né? Então, dentro daquilo que eu já fazia em vida física, eu continuo agindo e atuando da mesma forma, porque como eu falei para vocês, ainda eu não tenho esse grau consciencial de entender, né, que existe a possibilidade de eu ir, de expandir, de eu evoluir. Então eu fico aqui. Eu fico por aqui do mesmo jeitinho e eu vou procurar, porque como eu não tenho mais o corpo físico, eu não tenho como mais brigar com ninguém, eu vou procurar as pessoas que eu me afinizo para poder fazer esse papel para eu me sentir bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a influenciar as pessoas dentro daquilo que eu era, dentro daquilo que eu sou ainda, né? Eu sou porque eu vivo, né? Então, um exemplo também, né? Sabe aquela pessoa... gente, vocês vão perceber, quanto mais vocês estudarem, isso é infinito, assim, né? Aquela pessoa que se chega perto, a pessoa sempre tem uma palavra para deixar para baixo, né? Uma pessoa negativa, uma pessoa que ela sempre vai apontar o teu defeito. É uma pessoa que ela não vibra com a tua felicidade, por exemplo, é um outro perfil. Então, essa consciência, ela vai se aproximar de você com esse padrão vibratório e vai te induzir, né? Vai te influenciar dentro daquela assinatura vibracional que ela emite. E o fato é que quando nós não estamos conscientes, nós somos marionetes nas mãos dessas consciências.
Por isso que eu digo, quem está aqui hoje não está por acaso. Está tendo uma baita oportunidade do universo de ter esse aprendizado e a partir disso ver, né, essa parte mais energético espiritual e assim poder utilizar a favor da vida de vocês. Pessoal, até aqui tudo bem? Ok? Estão conseguindo acompanhar? Sim? Porque a gente vai entrar agora no funcionamento e no mecanismo, né? Como que funciona? Qual que é o mecanismo que essas consciências têm sobre nós? Carol, como elas atuam? Você está dizendo que elas nos influenciam segundo a segundo, dia após dia. Como que elas conseguem fazer isso? Como que elas atuam? Como que elas agem na nossa vida? Né? Elas podem nos fazer algum mal? Carol, elas podem nos matar? São as perguntas mais frequentes, né? Por quê? Pessoal, então, sim e não. Aí, calma lá. Não fiquem nervosos, não fiquem assustados que eu vou explicar como é esse funcionamento, certo? Observem, a única forma dessas consciências atuarem em nossas vidas e nos influenciarem é por meio dos nossos pensamentos. Exatamente, pessoal. Então, o mecanismo que eles conseguem utilizar para acessar a nós é por meio da nossa mente e dos nossos pensamentos. Então, o que acontece? Muitas vezes nós acreditamos que muitos pensamentos, padrões de pensamentos que trazem sentimentos e emoções negativas voltadas a nós mesmos e aos outros são nossos. E muitas vezes não são, nós estamos sendo influenciados, induzidos, pois eles estão sugestionando coisas ruins para nós, onde nós não conseguimos fazer essa distinção e acabamos caindo nesta armadilha, certo? Por meio dos nossos pensamentos. Então, exemplo, né? Você tá lá de boa, tranquila, de repente vem um pensamento daquele que você fala: misericórdia, Senhor, Pai eterno celestial, perdoa-me. O negócio é tão bruto que você fala: Jesus, você até chacoalha a cabeça assim, né? Você fala: nossa, não acredito que eu tô pensando uma barbaridade dessa. Contra minha mãe, contra um bichinho, Você fala: gente, da onde surgiu isso, pelo amor de Deus? Gente, é mais ou menos isso que eu tô dizendo pra vocês, né? É uma coisa assim que muitas vezes vem dessa forma estranha, mas às vezes se mistura com naturalidade com os nossos pensamentos. Lógico, nós não podemos negar o nosso lado sombra. Nós temos muitas emoções, sentimentos reprimidos, que eu vou explicar mais pra frente aqui também. Mas muita coisa é influência dessas consciências aí que ainda não estão entendendo qual é que é aí da pegada da evolução e estão persistindo aqui, estão enchendo o saco. Eles ficam pipipi e ficam enchendo o saco enquanto eles conseguem. Enquanto eles conseguem, eles vão induzir. Enquanto eles conseguem, eles vão influenciar. Enquanto eles conseguem, eles vão encostar. E se a gente não tiver consciente disso, aí a gente cai nessa armadilha. A gente cai nessa armadilha deles, né? Então, por exemplo, que eu falei pra vocês, uma consciência que gostava de briga, né? Eu vou dar um exemplo de infinitos exemplos, né? Agora até lembrei, né? Que o pessoal fala, né? De uma frase, né? O golpe tá aí, cai quem quer, não é assim que o pessoal fala? O golpe tá aí, galera, cai quem quer agora, depois dessa live vai cair quem quer, tá certo? Então tem um exemplo de infinitos exemplos de como eles nos influenciam. Então eu tô lá com meu parceiro, com a minha parceira, tô tranquila, tá?
Até aí tudo bem. Aí meu parceiro vem dar uma irritadinha. Dá uma irritadinha em mim. De repente, pessoal, começa a brotar uma raiva, eu sei lá da onde. Uma coisa assim fora da realidade. E começa a vir pensamentos na minha cabeça do tipo assim: ah, é? Ah, você tá mentindo pra mim. O que mais que você tem pra me falar? Não, não é bem assim. Por que ele tá olhando torto assim pra você? Tá escondendo alguma coisa. Sabe essas coisas que começam os pensamentos e a gente começa a dar atenção em um negócio que era uma coisinha assim, que é o natural de todo ser humano, aquilo toma uma proporção muito grande. Por quê? Nós não podemos visualizá-los. Lembra que eles não estão mais na nossa frequência. Porém, eles estão ali do nosso lado. E a partir do momento que a gente dá essa abertura, porque a gente dá, eu vou falar um pouco mais pra frente disso também, eles atuam, então eles começam a nos induzir, tipo, olha só, olha lá, ele tá mentindo, ele tá falando isso, vai lá, fala isso, briga, ai, vai em cima dele, não perdoa não, né? Então acaba gerando essa discussão, e se vocês pudessem visualizar como eles estão dando gargalhadas de felicidade. Por quê? Porque eles faziam isso em vida física. E eles continuam, mas eles conseguem por meio da onde? Por meio agora de outras pessoas que se encontram ainda na materialidade. Certo? Então, respondendo as nossas perguntas que a gente fez acima, né? Carol, eles podem nos fazer algum mal? Que nem eu falei, sim e não. Eles podem nos matar? Sim e não. Por quê, pessoal? Porque dependendo do quanto nós estamos conscientes, né? O quanto nós estamos lúcidos, né? Lucidez. Quanto mais luz a gente tem, mais lucidez e informação, menos eles conseguem nos acessar. Porque se a gente não tem isso, eles nos levam a depressões, a ansiedades, a medos, às inseguranças, a falta de perdão, ao ódio. Eles fazem a gente se autodestruir, entendem? Então sim, eles podem nos fazer mal desde que nós permitamos isso para eles, certo? Muitas vezes, pessoas que tentaram suicídio, mas não conseguiram, elas verbalizam o seguinte, que sempre tinha uma voz ali, um comando para que eles fizessem isso, para que eles tirassem a vida. Com frases do tipo, olha, ninguém mais ama você, ninguém gosta de você, tira a sua vida, você vai se sentir muito melhor. Ou seja, né, o que isso significa? Sim, que sempre tem uma indução por trás que nós não sabemos e acreditamos ser nossas. Continuemos, então. Bom, eles continuam do mesmo jeito. Eu tô sempre repetindo isso, pessoal, porque às vezes na nossa cabeça já é um tabu a gente não entender sobre a morte, né? Essa questão de que não existe a morte, mas não existe e a gente continua do mesmo jeito. Então, para programar na mente de vocês que nós somos pessoas normais, continuamos normalmente, mas em um outro plano, né? Então, vamos lá. São infinitas as formas que eles conseguem nos influenciar, que nem eu falei para vocês. De nós para com o outro, de nós para nós mesmos, do outro para começar a encanar com a gente. Então, assim, são várias as formas que eles atuam. Então, eles atuam em nós, atuam no outro, atuam em todo mundo que não está consciente, tá? Então, vamos lá. Existe uma lei universal chamada Lei da Afinidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Essa lei da afinidade basicamente nos traz que semelhante atrai semelhante. Então, eu vou atrair aquilo que eu sou, consciente ou inconscientemente. Então, o que a gente fala? Mais uma vez, nós não estamos falando do físico.
A gente tem que sair um pouco, a nossa mente limitada tem que sair um pouco da materialidade. A gente tem que entender um pouco mais o abstrato. Se você quer começar a compreender a espiritualidade, você tem que começar a compreender um pouco mais do que nós fomos programados. Então, quando a gente fala da lei da afinidade, a gente está falando de uma energia do nosso campo. O nosso campo é o que nós somos, o que nós pensamos, consciente ou inconscientemente, a minha assinatura vibracional. E, consequentemente, pela essa lei da afinidade, eu vou atrair para minha vida circunstâncias, pessoas e situações que ressoem com todo esse conteúdo que eu emano. Então, muitas vezes a gente vai tentar explicar isso para as pessoas, que muitas vezes a vida delas está ruim por responsabilidade delas mesmas e é muito difícil delas entenderem. Por quê? Porque se você está passando por uma situação ruim muitas vezes, se você está atraindo determinada pessoa, aquela curva de rio muitas vezes, é porque algo dentro de você está atraindo. É o teu padrão, é o teu programa que está girando e que você não tem consciência. Tem ou não tem consciência. Mas o fato é que nós atraímos para nossas vidas pessoas, circunstâncias, situações que ressoem com aquilo que nós temos dentro de nós, certo? Sendo assim, é importante, né, que nós estejamos conscientes do quê? De que essa lei, ela vale tanto para o mundo físico, aqui, nós vamos atrair essas pessoas que são parecidas conosco, em algum grau, em algum sentido, de alguma forma, e também essas outras consciências. Olhem só a importância disso, certo? Então, se eu tenho pensamentos, né, negativos sobre mim, se eu tenho qualquer padrão ali, certo? O que vai acontecer? Consciências que estão nessa outra vibração, se elas verem e falar assim, mas não é que aquele ali não quer perdoar a mãe dele? Interessante, porque a minha também me fez mal. Eu não vou perdoar a minha mãe. É ali que eu vou grudar. Vocês percebem que precisa ter essa afinidade, né? Uma pessoa maledicente, que tem a linguinha um pouco, né? Fala muitas pessoas, enfim. O que acontece? Essas consciências, elas vão observar essa pessoa, elas vão achar, gente, é afinidade. Faz assim, ó, tum, é igual imã, não precisa fazer força, simplesmente, tum, é energia. Achou você, falou, aquela ali é muito parecida comigo, ela gosta de falar mal da vida do outro, olha só, né? Ela gosta da discórdia, eu também gosto, é ali que eu vou. Vocês entendem? Que então eu já tenho aquilo dentro de mim, certo? Então, olhem o que eu vou explicar para vocês agora, que é extremamente importante, que ninguém é vítima, porque às vezes quando a gente está falando desse assunto, muitas vezes, a gente fala, ai meu Deus, eu tô sofrendo com uma obsessão, eu tô sofrendo com um encosto, eu tô sofrendo com alguma coisa. Tudo bem, você pode estar sofrendo, mas a origem está dentro de você. Tudo começa por você. Causa e efeito, outra lei universal, certo? Então, dependendo do meu padrão de pensamento, das minhas atitudes, do meu caráter, da minha moral, eu vou atrair consciências que estão afinizadas a mim. E ali elas vão ficar. E ali elas vão começar a interferir. E o que elas fazem? Elas vão acentuar todo esse processo. Então, para atrair essa consciência, eu tenho que estar na mesma vibração que ela. Nenhuma consciência chega até a gente, assim como pessoas não chegam até a gente, se a gente não tiver nessa lei da afinidade. Eu vou encontrar pessoas que vibram na mesma frequência que eu e vou encontrar consciências que estão ressoando na mesma frequência que eu. O que eu tenho que entender é que eu sou a causa. Os meus pensamentos, o meu padrão de pensamento, o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha moral é a causa.
E o efeito é essas consciências se achegarem mais a nós, certo? Então essa atração, ela vem em decorrência de nós mesmos e não ao contrário. Nós não estamos sendo vítimas. Se existe ali um processo obsessivo, se existe ali qualquer outra coisa, a semente, a origem, a causa está dentro de você. Certo, pessoal? Então eu vou atrair pela lei da afinidade consciências e energias que ressoam com a minha vibração, que estão na minha frequência, que tem dentro de mim, que eu tenho dentro de mim. Então, como que o processo funciona, né? Eles podem vir, induzir a pensamentos, induzir a coisas ruins, induzir a gente a fazer loucuras até contra a nossa vida e contra a vida de outras pessoas. Podem, mas é mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma sementinha dentro de mim que se eu não trabalho, se eu não faço uma reforma íntima, se eu não tenho um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, se eu não sigo os ensinamentos de qualquer avatar que seja, Buda, Krishna, Jesus, que sempre trouxeram os ensinamentos para que nos elevassem, porque quanto mais a gente se eleva, menos eles nos acham. Então, se eu tô na frequência, eu tenho uma raivinha ali, eu tenho uma raivinha. O que eles fazem? Como que eles atuam? Eles fazem essa raivinha virar um ódio. É assim que eles atuam na nossa vida. Mas a semente já estava dentro de mim, né? Se eu tenho uma tristeza muito profunda, se eu não tenho uma aceitação de um término de um casamento, eu tô dando exemplos, que nem eu falei para vocês, são infinitos. Eu não tenho aceitação, eu vivo no meu passado. O que eles vão fazer? Eles vão certamente influenciar você para uma depressão. Então, o que eles fazem? Eles já pegam o que tem dentro da gente e eles acentuam isso quando a gente não está consciente. É isso que eles fazem, certo? Então, assim, não existem vítimas, né? Eu não tô sendo vítima de nenhuma consciência ou malévola. Não, gente. Não. Até porque eu vou falar pra vocês, quando vocês modificam o padrão de vocês, que é o que eu vou falar mais pra frente, eles não conseguem. Por frequência, tá? Isso é frequência. Eles não conseguem mais acessar a gente. Certo? Vou começar a falar sobre isso. Então, vamos lá. Por isso, né, se você quer se livrar desses amigos, então o primeiro que tem que mudar é você. Então você tem que modificar o teu padrão mental. Olha só, Carol, eu tô sendo vítima. Tenho certeza, eu tô perturbado na minha vida, minha vida não dá certo, tudo não flui, tudo não anda, tudo dá errado. Você quer que dê certo? Você quer se livrar dessas companhias? É simples, você modifica o teu padrão vibratório, você modifica os teus pensamentos, você se eleva vibracionalmente, você perdoa. Você tenta se melhorar como uma pedra bruta, você tenta se lapidar a cada dia, mas não há um encosto que fica. Pelo contrário, você vai se conectando a consciências mais elevadas também, né? A mesma coisa que eu digo, eu costumo dar esse exemplo para vocês. Nós estamos, por exemplo, imaginem um edifício, imaginem um prédio. Certo? E aí, pessoal, essas consciências, né? Faz de conta, né, que a gente fala pela lei da afinidade. Eu moro no primeiro andar. E aí eu encontro esses vizinhos assim, que a gente sempre conversa uma coisa ali e fala assim, nossa, olha que legal e tal, né? A gente tem essa afinidade, certo? Só que o que acontece? Eu começo a perceber que eu já não tô mais naquele padrão vibratório, eu mudo para o quinto andar. Como que eu vou encontrar esses vizinhos? Eu não vou mais encontrar esses vizinhos. Vocês compreendem o que eu tô querendo dizer? A importância da gente elevar a nossa consciência, o nosso padrão vibratório, a gente trabalhar os nossos defeitos, lapidar a nossa moral, para que a gente possa se elevar. Quando a gente eleva, ó, eu tava no primeiro, eles estavam me encontrando no primeiro andar, porque a gente tava tudo igual.
Eu me elevei para o quinto, eu não vou mais encontrar. Eles não encontram mais a gente. É impossível eles se conectarem a nós, porque eu elevei o meu padrão vibratório, a minha faixa vibracional. Eles não conectam. Aí, o que acontece? Quando eles veem que a gente tá lúcido, que eu tenho essa lucidez, eu trouxe luz à minha consciência, eles falam, quer saber? Eu vou buscar outro. Não tem mais o que fazer. Eles não têm mais como influenciar. Ali já não rola mais, já não é mais a vibe deles. Eles, vou embora. Compreendem, pessoal? Estão entendendo esse assunto? O quão sério é isso? É por isso que eu falo assim, muitas pessoas, muitas vezes estão passando por esse processo que é super natural do ser humano, né? Eu falo que a materialidade, o físico, o espiritual, né, o mental, é tudo unido ali. Não tem como a gente separar um do outro. É um que reflete no outro, né? Então a gente não tem hoje em dia. A gente tem que abrir mais a nossa cabeça, porque não tem mais como separar a espiritualidade. Não tem mais como a gente falar só da matéria, não tem mais como a gente fazer, eu chegar e falar assim para vocês de um processo depressivo sem trazer a parte espiritual, sem fazer um tratamento, por exemplo, não que eu faça, certo, pessoal? Mas que a gente atue, que a pessoa cuide de todas essas áreas físico, emocional e espiritual ao mesmo tempo, porque tá tudo interconectado, interrelacionado, tá tudo ligado. Então, o que acontece? Muitas vezes tem pessoas que chegam e estão passando por esse processo difícil, né? De uma obsessão, que estão sentindo que o negócio tá feio ali pro lado delas, tem alguma coisa. E o que acontece? Muitas vezes, essas pessoas passam por tratamentos espirituais em determinados locais especializados para isso. E esses locais fazem a limpeza do campo eletromagnético da pessoa, auxiliam, né? A espiritualidade maior encaminha essas consciências, esses irmãos, essas pessoas que estão perdidas aqui. Ok. Fica limpinho, bonitinho. Você sabe o que acontece? A pessoa volta embora para casa, ela não modifica o padrão mental dela. Lembra? Ela não modifica as atitudes, o comportamento dela. Aí o que vai acontecer? Ou aquela consciência vai voltar, ou eu vou atrair outras para o meu campo novamente, para a minha vida. É assim que funciona. Você tem a companhia espiritual que você é. Só isso. Então, se você tá ali, né, muitas vezes, por isso que é importante a gente ressignificar, a gente tentar ver o lado positivo da vida, a gente sempre tá com pensamentos positivos, por mais difícil que seja, a gente tentar a resiliência dentro de nós, para a gente não entrar nessa energia. Porque se a gente entra nisso, a gente vai atrair tanto pessoas no físico, quanto pessoas no plano espiritual, e vai virar essa caqueira e vocês não conseguem sair disso. Ponto principal. Lembra que a gente sempre fala, tudo começa por nós. Não existe vítima, o outro não é culpado, nem o outro é culpado. Eu sou responsável por tudo que acontece em minha vida. Por mais difícil que seja diluir essa ideia, gente, é assim. É real. Certo? Por isso que o Mestre Jesus sempre dizia, orai e vigiai. Em uma frase tão pequena, com tanta sabedoria pra gente, que vai nos proteger e nos orientar até hoje. Quando Jesus dizia assim para nós, orai e vigiai, ele queria dizer, orai e vigiai os seus pensamentos. Olhem só. Por quê? Porque é justamente tudo isso que eu estou explicando para vocês. Quando eu não oro e vigio os meus pensamentos, eu dou abertura, eu baixo a minha frequência e eu dou abertura para essas consciências se conectarem a mim. Então, por mais que eu esteja ali com o pensamento perturbado do dia a dia, gente, é normal, nós somos seres humanos, nós vamos ter. E um dos nossos desafios de estarmos aqui hoje, neste momento, é justamente a gente aprender a lidar com tudo isso.
né? Sempre tá tentando ressignificar. Opa, peraí, nossa, tô pensando assim, não, calma lá, vai dar certo. Não, nossa, tô pensando assim, não, mas vamos que vamos. Então, eu oro e vigio para que essas consciências não me acessem, para que essas consciências não consigam se conectar a mim. Certo, pessoal? Bom, por que eu resolvi fazer essa live para vocês? Muitas vezes vocês me vêm falando sobre psicologia, sobre assuntos voltados à psicologia. E como eu falei para vocês, não tem como separar. Além de psicóloga, eu sou espiritualista. E o planeta Terra, neste momento, está passando por uma transição planetária. Por mais difícil que seja nós acreditarmos nisso, mas um futuro breve, muita coisa vai estar muito diferente. O planeta Terra ele está se elevando, o quociente energético do planeta Terra está se elevando. Mas quando nós fazemos uma mudança, vira um caos, não é? A gente vai mudar de casa, fica tudo desorganizado, vira um caos. A gente vai mudar qualquer coisa, qualquer tipo de mudança que a gente tem, traz o caos. O planeta Terra está vivendo esse caos neste momento porque ele está passando da era de provas e expiações para a era de regeneração. Então, logo em breve, nós vamos ter um planeta um pouco mais pacífico, um pouco mais diferente do que se encontra hoje. Hoje a gente está vivendo na boca do furacão. E todo esse caos, pessoal, mexe com a gente. Toda essa mudança, o planeta Terra muda e nós que estamos dentro dele, que somos seus filhos, nós também estamos passando por esse movimento, por essa elevação. Por isso que muito se ouve falar sobre o despertar. Muitas pessoas estão despertando para a real realidade, que é a nossa consciência infinita, que é a nossa essência verdadeira, que não existe só aqui o planeta Terra, que não existe só o homem, que nós não somos o centro do universo, não, longe disso. Somos poeirinha cósmica, existe muito mais. Então, o planeta, ao momento, está chamando a gente para despertar para essas informações tão importantes. Só que, da mesma forma, as sombras, né? Como eu falei para vocês, nós vivemos num mundo de dualidade, de luz e sombra. As sombras estão atacando demais a todos nós. E a minha missão, eu, Carol, sinto dentro de mim, tendo esse conhecimento, acredite quem quer, é livre-arbítrio de cada um, de passar para vocês, para que vocês compreendam um pouco mais aquilo que a gente não consegue enxergar, aquilo que a gente não consegue ver, mas que de fato influencia, que de fato existe. Então, muitas consciências que a gente chama de trevosos, eles estão ali à espreita, esperando o momento da gente baixar a nossa vibração para eles nos acessarem e assim eles influenciarem. E assim eles não querem que a Terra vire um planeta de paz, de amor, porque eles querem que continue essa confusão por conta do estágio consciencial que eles se encontram, pessoal. Somente por conta disso. A luz já venceu, sim, mas eles ainda tentam. E aqueles que não têm essa informação viram marionetes nas mãos dessas consciências, desses seres. Então é o momento de vocês expandirem a consciência de vocês escolherem acreditar em algo muito maior. E não estou falando para vocês acreditarem em mim, Carol, não. Eu tô falando para vocês buscarem informações por vocês mesmos e vocês verão que de fato é isso que eu estou trazendo para vocês. A transição planetária está aí. Toda essa energia, essa movimentação, esse avanço, essa tecnologia, essa demanda, ela nos convida, acima de tudo, a refletirmos de sermos seres humanos melhores, de enxergarmos um pouco mais o nosso lado espiritual, que de fato é a nossa verdadeira essência e de fato é o que nós realmente somos.
e deixar um pouco o lado material. A transição ela está acontecendo a todo vapor. E do mesmo jeito que muitos de nós estamos sendo induzidos negativamente, nós também somos intuídos positivamente. Existem seres tão incríveis de um amor imensurável que luta por nós, que está neste momento nos protegendo, trabalhando a nosso favor. Então, da mesma forma que essas consciências inferiores conseguem nos conectar, eu quero dizer para vocês que consciências superiores, maravilhosas, de luz, também. Mas tudo depende da nossa frequência. Aonde você está sintonizado? Qual a estação que você está conectado? Porque da mesma forma, podemos ser auxiliados, intuídos, protegidos, ajudados para que esse processo seja muito mais fácil. Vocês nem imaginam o quanto, quando vocês elevam a consciência de vocês, vocês nem imaginam o quanto essas consciências são benevolentes conosco e o quanto elas nos trazem de clareza do caminho a ser seguido. A mudança está aí, convidando, chamando, batendo na porta de cada um, para que a gente possa, a partir de agora, recebendo essa informação divina, mudar, começar de dentro, começar daqui, melhorando, perdoando, ajudando, lapidando a nossa moral. Assim, nenhum ser de trevas, nenhum ser de escuridão, nenhum ser inferior consegue nos conectar. A pergunta é: onde você escolhe estar conectado? A escolha é sua. Pessoal, espero muito de coração que vocês tenham gostado. Espero também ter ajudado vocês. Se vocês acham que essa live vai ser contribuição para as outras pessoas, então comecem a lapidação do ser interior de vocês a partir disso. Compartilhem, ajudem, dê um like e vamos expandir a nossa consciência cada vez mais. Juntos, gratidão à presença de cada um. Um beijo no coração, muita paz a todos, muita luz, gratidão e Namastê!